Bom dia, estamos aqui para mais uma aula. Vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar neste dia, começando por esta pequena mensagem que neste momento nós queremos apresentar e entronizar, para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações mais uma vez e assim edificar a sua igreja. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas tuas maravilhas, por tudo que tens feito para nós até o presente momento. Nós te glorificamos, te exaltamos e cremos, ó Pai, que o Senhor pode cuidar de toda a situação do mundo, as dúvidas que têm surgido a respeito destes tempos difíceis pelos quais nós estamos passando, e que nós como igreja possamos confiar na Tua Palavra e falar ao mundo que o cumprimento das profecias estão acontecendo, e isto é uma benevolência Tua para que as pessoas tenham a chance de fazer uma comparação da realidade com aquilo que a Tua Palavra prega, a fim de que possam alcançar o arrependimento, alcançar a cura de suas almas. E também nós intercedemos pela cura também física das pessoas que estão passando por problemas de saúde, por problemas psicológicos, enfim, Senhor Deus, devido a todas essas pressões, mas cremos que o Senhor é o nosso galardoador, é o nosso provedor, e queremos declarar vitória para cada pessoa neste dia em especial, mais uma vez. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Então, o tema de hoje trata de um assunto sobre aquilo que Satanás prometeu que faria e tem feito com muita perspicácia, com muita efetividade, e ele é um grande cumpridor de metas, coisa que o mercado comercial também cobra das pessoas para que elas tornem-se de sucesso naquilo que fazem. E muitas vezes essas coisas passam imperceptivelmente perante as nossas vistas, perante o nosso entendimento. Então, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele trata muito claro sobre este assunto, dizendo que Satanás veio para roubar, matar e destruir, e tem feito isso com muita categoria no mundo. E, como eu disse, muitas vezes de modo imperceptível, as pessoas não conseguem dar-se conta destas questões que Satanás impõe às pessoas, trazendo muitas vezes na matança, no roubo e na destruição, começando por uma frieza das pessoas em relação à própria palavra de Deus. E elas, fazendo isso, tornam-se insensíveis. Nós vimos aí hoje, ou melhor, sexta-feira passada agora, dia 20 de novembro, nós vimos o assassinato de um jovem negro que tinha alguns problemas, mas isso não é justificável para ter sido morto por apanhar
muito dentro de um hipermercado. Então nós vemos que a insensibilidade tem tomado conta das pessoas e Satanás tem buscado por sangue cada vez mais, porque ele sabe que o tempo da sua ação ou das suas ações está chegando ao fim. Então, eu sempre costumo pensar da seguinte forma: numa régua com 10 centímetros, digamos que o ponto zero é o ponto da criação do mundo, do início da história da humanidade. E o número 10 desta régua, dessa escala, é o fim de tudo. É a determinação final de Deus para as coisas serem encerradas. Nós, pelo que vemos, pelo transcorrer do que o mundo tem feito e como ele tem reagido, como as coisas têm acontecido, nós podemos dizer aí que estamos no número 8, na minha opinião. Então nós temos mais 2 pontos para alcançar o fim. Esses 2 pontos nós não podemos precisar de quantos anos será, mas nós podemos ver claramente que muitas das coisas que a Bíblia diz estão se cumprindo a cada dia, coisas que nós não almejávamos sentir, nem ver e nem saber. Isto sem contar as tormentas que têm atingido o nosso planeta em locais que eram pouco usuais, de pouca frequência. Então tudo isso são sinais que Deus tem mandado e tem permitido acontecer nas várias instâncias, ambiental e social, financeira, saúde, na área da saúde, que no caso é esta grande pandemia que tem atingido o mundo. Então nós vemos que nós devemos colocar as nossas barbas de molho e agir em conformidade com o que a palavra de Deus pede de nós. Então nós temos aqui um homem, uma pequena história, chamado George Thomas, um pregador inglês. Ele apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito e começou então a falar. Estava andando pela rua ontem e vi um menino levando esta gaiola com 3 pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. Eu perguntei: menino, o que você vai fazer com esses passarinhos? Ele respondeu: eu? Eu vou levá-los para casa, tirar as penas deles e queimá-los. Vou me divertir com eles. Quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu: o senhor não vai querê-los, não é? Eles não servem para nada. Eles são muito feios, isso sim. O pregador acabou convencendo o menino e os comprou por $10. E em seguida os soltou em uma árvore e eles ganharam assim a sua liberdade. Um dia Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu: estou me divertindo com elas, ensinando-as a fazer bombas e a matar, a usar revólveres e outras armas de muitos tipos, a odiar umas às outras, a casar e a divorciar. Ensino a abusar de criancinhas, a tal pedofilia ou assédio moral de várias formas. Além disto, ensino os jovens a usar drogas, e nós testificamos disso, e em cada ponto da cidade nós podemos ver coisas desse gênero. Ensino também as pessoas a beberem, a fazerem tudo o que não deve e que por fim as conduzirá a uma maldição eterna que nós chamamos de perdição das suas almas. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou:
E depois, o que você vai fazer com estas pessoas? Vou matá-los, acabar com eles. Jesus perguntou: quanto você quer por eles? Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas, vai? Elas são traiçoeiras, elas são mentirosas, falsas, egoístas, avarentas. Elas não vão te amar de verdade, Jesus. Vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em conta ou consideração o que você disser ou fizer por elas. Quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a sua lágrima e todo o seu sangue, Jesus. Trato feito. E Jesus pagou o preço da liberdade, e com morte e morte de cruz. Como nós podemos nos esquecer de Jesus? Acreditamos em tudo o que ele nos ensina? Nossas obras e atitudes comprovam se sim ou se não. Muitos dizem: eu acredito em Deus. Satanás também acredita. E tais pessoas só dizem, esquecendo-se de fazer algo por ele de fato. Nós devemos entender que Satanás perdeu a posse que tinha de nós, melhor dizendo, quando Jesus praticou este ato que foi alegorizado agora nesta pequena crônica. Então, na verdade, o que Jesus fez por nós foi dar-nos a condição para a salvação, porque até então todas as pessoas da humanidade estavam perdidas. Cada uma se desviava pelo seu caminho e não havia motivo de esperança para a salvação, para um tempo melhor, juntamente com Deus na eternidade. Esta era a triste realidade dos homens, um mundo de fato cão. Então o que Jesus fez? Veio resgatar a humanidade, veio tirar a humanidade das mãos e do poder absoluto de Satanás. Isto é uma coisa. A outra coisa que nós devemos entender é que isto não só é suficiente para a nossa salvação, se nós não tomarmos posse desta salvação e fizermos a outra metade que cabe a nós, que é crer e obedecer em Deus através de sua palavra e produzirmos os frutos que Satanás quer roubar e quer destruir e, por consequência, matar-nos, mesmo depois da vitória conquistada na cruz. A batalha não acabou e muita gente acha que só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, basta, Jesus morreu por mim na cruz, eu amo a Jesus e vou viver a minha vida e serei salvo. Isto é uma maneira persuasiva e perigosa, muito perigosa, de uma pessoa pensar, e as pessoas não têm um entendimento claro disso. O tempo passa e as pessoas não têm um entendimento claro disso, que 50% daquilo que é necessário para a salvação depende da ação, da própria ação de uma pessoa. Como já foi dito em alguns estudos do passado aqui, a salvação ela é conseguida com muita luta, nos diz a palavra. Não simplesmente porque Jesus conquistou a salvação ou o nosso resgate das mãos de Satanás, pagando pelo preço que Satanás impôs, podemos dizer assim, para tirar-nos das mãos de Satanás, porque Satanás detém poder sobre este mundo terreno. Ele detém um certo poder no sentido de manipular as pessoas que não cumprem com 50% que falta. Nós estamos dizendo 50% como um número para se entender, para ficar mais fácil de se entender, né? Esta posição. Então, é interessante que as pessoas entendam, assimilem e pratiquem essa questão de nós
participarmos, nós sermos coadjuvantes de Jesus neste processo de salvação das nossas almas. Então, pessoas discutem sobre tudo hoje em dia, sobre futebol, sobre política, então, agora nessas fases pelas quais estamos passando de votação no mundo, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, parte do mundo, né, na Argentina recentemente. Então, política é muito discutida. Economia, mais do que nunca, por causa da pandemia, por causa do que vai acontecer ou das incertezas que poderão estar dentro de um pacote de acontecimentos do futuro. A gente não sabe como a economia vai se comportar no ano que vem, mas quando chega a oportunidade de falar de Jesus, pensam duas vezes antes de dizerem eu sou de Cristo e amo a Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina, aqui peguei minha Bíblia, em Marcos 8:38, olha o que ela nos ensina. Portanto, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos nesta época de incredulidade e maldade, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. A palavra nos diz: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Nós sabemos claramente que nós somos essas pessoas que devemos ir, segundo Isaías capítulo 6, versículo 8. E num outro trecho bíblico, a palavra de Deus diz que Deus procurou quem se pusesse na rocha, ou na fenda da rocha, na brecha, e ele não encontrou ninguém. Então Deus, ele é autossuficiente para tudo, mas ele quer parceria conosco, para que nós façamos este mundo um pouco melhor através das aplicações daquilo que nós aprendemos, e precisamos nos conscientizar e praticar isso de fato e de verdade, como na verdadeira adoração que nós devemos a Deus. Então nós falamos até agora sobre fatos que começaram com a história do pregador George Thomas, um inglês. Mas conta-se que o nome do relógio mais famoso do mundo, o Big Ben, surgiu, melhor dizendo, graças ao Sir Benjamin Hall, engenheiro responsável pela construção do Palácio de Westminster em 1855, e que, por ser grandalhão, um homem grandalhão, era conhecido como Sir Big Ben. Dizem que Sir Benjamin resolveu gravar seu apelido no sino de 13 toneladas a ser instalado no topo da torre mais alta do Palácio de Westminster. Logo todos incorporaram o nome do relógio, Big Ben. Tornou-se muito popular. Hoje a torre de 93 metros de altura é conhecida com esse próprio nome, Big Ben. Relógio lembra tempo. Os ingleses detêm a fama das horas precisas devido ao meridiano de Greenwich, 0 graus, passar por Londres. Então o meridiano 0 graus está aqui no tracejado geográfico sobre a cidade de Londres. Então, à esquerda dele, o tempo diminui a cada 1 hora. E à direita, o tempo cresce em 1 hora, aumenta em 1 hora. Então ali é 0, é considerado grau 0 de tempo. Por isso talvez os ingleses são conhecidos como exímios cumpridores de horários, por causa disto. Então, o marco 0, que é o padrão das horas mundiais, é londrino. A região onde encontra-se Londres, uma curiosidade, já era habitada antes de Cristo. Na história lida, um menino disse ao senhor Jorge que os pássaros não valiam nada, porém veja o que diz João 6,37. João 6,37 nos ensina o seguinte: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum
jogarei fora aqueles que vierem a mim. Jesus não abandona, não rejeita a ninguém. Então, quando nós lemos um outro trecho bíblico do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 1 a 28, ali nós encontramos coisas que chamam a nossa atenção quanto à questão do tempo e daquela régua que eu citei agora há pouco, para vocês. E trata de assuntos como sofrimento, perseguições, o grande sofrimento do final dos tempos. E no versículo 7, mais precisamente, fala de guerras. Na atualidade, nós estamos tendo no mundo uma guerra de muito tempo já, de gerações. Pais que lutaram a mesma guerra que os filhos estão lutando hoje. É a guerra entre duas repúblicas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São elas a Armênia e Azerbaijão. Eles lutam numa região chamada de Cáucaso por domínio territorial. E isso tem causado muitas mortes e destruição e medo. Esta semana que passou, nos jornais televisivos, eu vi jovens com 18 anos indo para a guerra. 18 anos. Para o fronte. Fronte significa batalha cara a cara. Um atirando no outro. Praticamente cara a cara. Então a chance de morte, ela se faz muito grande. 18 anos, com risco já de perder a sua vida numa guerra. Quem está por trás disso? O cumpridor de João, capítulo 10, versículo 10. Ou melhor, o cumpridor não, o que está sendo citado neste texto e depois de muitos e muitos anos continua agindo com clara prova de que ele existe e está de olho em tudo. E por isso nós não podemos dormir e nem vacilar. A palavra de Deus também nos fala sobre fome. Nestes momentos causados pela pandemia, o caos no mundo está na iminência de ser instalado de uma forma, segundo os estudiosos, nunca vista, talvez pelo número de pessoas que nós temos no mundo hoje, por esta influência e pelas questões de logística e um monte de outras coisas que surgem em volta disso, que podem trazer fome ao mundo. As pessoas não arrumam emprego. Não tem emprego. Isso não é pessimismo, isso é infelizmente uma realidade triste pelas quais estamos passando. Mas nós que temos os nossos empregos devemos dar muitas vezes graças a Deus e torcer para que aquilo que nós ouvíamos há muitos anos, eu pelo menos ouvia, que chegariam tempos, até musicalmente, era poeticamente na música falado sobre isso, que chegariam tempos em que teria dinheiro, ou ter-se-ia dinheiro, mas não se teria alimento no mercado. Então, sem aterrorizar, dependendo, claro, da bondade de Deus em primeiro lugar para as nossas vidas, você ter até dinheiro, por dinheiro dado pelo governo, nesses projetos que ele tem, nesses planos, ou por você ter sorte de manter o seu emprego, ter o seu dinheiro garantido, mas não ter comida para comprar por N fatores. Sexta-feira passada agora eu conversei com uma comerciante, eu falei, você precisa tomar cuidado, porque se acabar esse negócio de ter dinheiro dado pelo governo para as pessoas pelo menos matarem a sua fome, podem ter invasões em mercados, e isso começa a desencadear como um efeito dominó, uma coisa depois da outra, problemas sociais e de abastecimento, que nós não possamos ver isto como sinal dos tempos dentro desta escala, desta régua que nós citamos agora há pouco. Uma outra questão que chama muita atenção dentro do cumprimento do tempo de Deus é que, por exemplo, eu escutei também falar na televisão que as pessoas dedicadas à política agora, às eleições, os candidatos que mais se elegeram no Brasil foram as mulheres, até aí tudo bem,
e os homossexuais. Os homossexuais sendo eleitos. E não vou dizer que isso pode acontecer, mas fica viabilizado o fato de que eles podem traçar leis, acordos para fortalecimento deste movimento que é claramente antagônico àquilo que a palavra de Deus prega e quer que todos nós sigamos. É uma questão bastante delicada e que nós devemos estar atentos, e Satanás quer que tudo passe muito suavemente, muito sutilmente, e os efeitos, quando explodirem, talvez não dê para fazer muita coisa. Então, assim como o Big Ben soa todos os dias em Londres, avisando aos ingleses as horas, assim as 12 badaladas finais estão para serem iniciadas, avisando que o tempo de Deus é chegado. As 12 badaladas do relógio completar-se-ão exatamente à meia-noite. E ela está chegando, e à meia-noite não é possível mais trabalhar. Havia um locutor chamado Fiore Gigliotti, que quando acabava os jogos na Rádio Bandeirantes, eu sempre o escutava e gostava muito, e muitos dos que estão tendo a oportunidade talvez de me ouvir agora podem lembrar desse nome, Fiore Gigliotti. Ele tinha um jargão muito legal quando ia chegando o final de um jogo, de uma partida de futebol. Ele falava assim: fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Era muito legal, emocionante, aquela torcida gritando, às vezes o seu time ganhando, né? Era muito legal a gente ouvir isso. Parece que pelas evidências o espetáculo está terminando mesmo. Nós só não podemos, melhor dizendo, precisar quando isso acontecerá, e graças a Deus, porque não fomos incumbidos também disto. E por fim, há um lindo hino que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Que doce é poder, cada um de nós, termos a oportunidade de saber que existe um Deus, conhecer os seus planos e termos a oportunidade, caso queiramos, de cumprir com os 50% que é necessário ser cumprido para o processo de salvação. Então vamos valorizar a palavra de Deus. Este é o apelo, mais uma vez, desta aula, para que as coisas não passem despercebidas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentimentos, das nossas consciências, que nós possamos ligar os fatos e trabalharmos arduamente antes que as badaladas da meia-noite aconteçam e as surpresas não sejam mais surpresas, e que nós possamos estar dentro da fase positiva quando isto acontecer. Então, esta é a palavra que eu deixo mais uma vez para esta aula, desejando que todos vocês, amigos e irmãos, que têm a oportunidade de compartilhar esta palavra, possam pedir ao Espírito Santo para dar condições de entendimento e prática para cada um. Deus vos abençoe, uma semana rica de bênçãos, e até a próxima vez, se Deus assim o quiser. O louvor que nós queremos entoar agora, ele fala sobre o preço que foi pago na cruz por Jesus para nos salvar. Morri na cruz por ti.
coração.